Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico. Hoje nós vamos estudar o método das secantes. Na última aula, nós estudamos o método de Newton. Uma grande desvantagem do método de Newton é a necessidade de se obter a derivada f' de x e calcular o seu valor numérico a cada iteração. Então, nós vimos na última aula, quando a primeira derivada em x for igual a zero, não é possível aplicar o método de Newton. Também pode acontecer da f de x ser uma função um pouco complicada, onde o cálculo da derivada torna-se trabalhoso, aumentando assim o tempo computacional e não sendo vantajoso utilizar o método de Newton. Uma forma de resolver esse problema é aplicar o método das secantes. Este método é uma variação do método de Newton, onde aproximamos a derivada da função em xi pelo quociente. Então, f' de xk é igual a f de xk menos a f de xk menos 1, sob xk menos xk menos 1. Então, essa fórmula é a aproximação da primeira derivada. E essa aproximação nós vamos utilizar na fórmula do método de Newton. Então, temos aqui a aproximação da derivada, a fórmula do método de Newton, substituo a aproximação da derivada no método de Newton, resultando nessa equação. Tirando o mínimo, tem a fórmula do método da secante. Então, nós verificamos nessa fórmula que para calcular o valor de xk mais 1, eu preciso de dois valores, o valor de xk e o valor de xk menos 1. Então, necessitamos de duas aproximações iniciais para aplicar o método das secantes. Uma sugestão seria utilizar os extremos do intervalo AB. Vamos verificar agora como fica a interpretação geométrica do método das secantes. Precisamos de duas aproximações iniciais, vamos chamar agora de x1 e x2. E a partir delas, vamos encontrar o valor de x3. Este valor é obtido como sendo a abscissa do ponto de interseção do eixo x com a reta secante, que passa pelos pontos x1 e f de x1 e x2 e f de x2, como podemos observar nesse gráfico. Então, x1 e x2, as aproximações iniciais, traço a reta secante que intercepta o eixo x em x3. Agora, vou verificar esses dois triângulos que eu tenho no gráfico. Esses triângulos, eles são semelhantes. Então, o triângulo maior tem um ângulo de 90 graus, o triângulo menor também. Tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, significa que esses dois ângulos também são iguais. Consequentemente, o terceiro ângulo vai ser igual e os triângulos são semelhantes. Posso, assim, utilizar a relação de triângulos semelhantes, comparando o triângulo maior com o triângulo menor. Então, comparando primeiro esse cateto, f de x1 menos f de x2, no triângulo pequeno, f de x2 menos 0. O outro cateto, aqui mede x1 menos x2, no triângulo menor, x2 menos x3. Então, repetindo nesse slide, a mesma relação. Agora, vamos fazer alguns cálculos para conseguir encontrar o valor de x3 a partir dos demais valores. Então, primeiro, eu faço o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Chego nesta relação. Vou passar o f de x1 menos f de x2, dividindo no segundo membro. Passo o x2 para o segundo membro, multiplico toda a equação por menos 1.
Agora, só vou fazer uma manipulação algébrica, multiplicando o numerador por menos 1 e o denominador por menos 1. Quando eu faço isso, menos com menos fica positivo, não vai alterar a equação. Agora, menos x1 menos com menos fica mais x2, ou seja, menos x1 mais x2, posso escrever como sendo x2 menos x1. No denominador, eu vou ter menos f de x1 mais f de x2, ou seja, f de x2 menos a f de x1. Encontrei a fórmula para calcular o x3. Por indução, eu posso concluir que para calcular o xk mais 1, eu utilizo o xk e o xk menos 1, chegando na fórmula do método das secantes. Xk mais 1 é igual a xk menos o f de xk vezes xk menos xk mais 1 sobre f de xk menos f de xk menos 1, verificando que esse sinal de menos está na frente de todo o quociente. Vamos ver agora um exemplo do método da secante. Determine a raiz positiva da equação raiz de x menos 5 vezes e elevado a menos x igual a zero, pelo método das secantes, com erro inferior a 10 a menos 2. Então, primeiro, eu construí o gráfico da função f de x no GeoGebra. Verifiquei que a interseção da função com o eixo x está próximo de 1,4. Então, essa seria uma aproximação para a raiz. Então, nós havíamos encontrado, graficamente, um valor inicial para o gráfico, que é 1,4. Eu vou precisar de mais uma estimativa inicial para poder aplicar o método. Vou utilizar um ponto próximo, que é 1,5. Aplico 1,4 na função e 1,5 na função f. Agora, já posso aplicar a fórmula do método da secante. Encontro x2 usando as aproximações iniciais x1 e x0, sendo x1 1,5 e x0 1,4. Fazendo os cálculos, obtive este valor. Agora, vou determinar o erro cometido para verificar se a minha solução já está próxima da solução exata. Então, o erro relativo é o erro absoluto dividido pelo módulo do valor de x na iteração atual. Então, módulo de x2 menos x1. x2, 1,431328178, menos o x1, que é 1,5, dividido pelo módulo de x2, encontrei 0,047977691. Então, ainda não atingiu a precisão requerida. Vai ser necessário fazer mais uma iteração. Então, na segunda iteração, vou encontrar o valor de x3 usando o x2 e o x1. Então, substituí o x2, que encontrei na iteração anterior, o x1, que eu já tinha, 1,5, faço os cálculos, encontro uma aproximação, que é o valor de x3. Calculando o erro relativo, 5,7.10 a menos 4. O problema pediu uma precisão menor que 10 a menos 2. Então, ela já foi atingida. Logo, a raiz da equação, com erro inferior a 10 a menos 2, esse último valor que nós encontramos, o valor de x3. O método das secantes também tem um critério de convergência. Como o método da secante é uma aproximação para o método de Newton, as condições para a convergência do método são praticamente as mesmas.
Acrescente-se ainda que o método pode divergir se o valor da função em xk for muito próximo do valor da função em xk mais 1. Então, analisando um gráfico para verificar a convergência do método da secante. x0 é a estimativa inicial, x1 também. Então, por esses dois pontos, eu traço uma reta secante. Encontrei a abscissa x2. Por esse novo ponto e o ponto x1, traço uma nova secante, que vai interceptar o eixo x no valor de x3. E assim eu continuo sucessivamente. Verifico que estou me aproximando da raiz exata. Significa que o método está convergindo. Já nesse exemplo, nós podemos verificar que nós temos duas estimativas iniciais para o método x0 e x1. Então, por esse ponto e esse daqui, eu traço uma reta secante. Interceptou o eixo x em x2. Vou traçar uma nova reta secante usando esse ponto e esse daqui. Tracei a reta secante, verifico que ela é quase paralela ao eixo x. Então, ela vai cortar o eixo x bem lá longe. Então, significa que o método está divergindo. Isso aconteceu porque os valores da função em x1 e x2 estão muito próximos. Quando isso acontece, o método gera uma sequência divergente. A seguir, temos algumas atividades sobre o método das secantes. A atividade número 2, ela pode ser resolvida computacionalmente. E assim concluímos mais um método para o cálculo dos zeros reais. Bons estudos e até a próxima aula!